Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, a mais uma aula produzida durante essa quarentena. E, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é Revolução Russa. Mas preste atenção, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou postar aqui no meu canal sobre a Revolução que aconteceu em 1917, certo? Então, a princípio, nós vamos trabalhar com os antecedentes da Revolução, ou seja, vamos tratar da Rússia pré-revolucionária, vamos entender o que era o czarismo, quais eram as características sociais, políticas, econômicas e culturais da Rússia, certo? Então, se você não é inscrito no meu canal, aproveita, inscreva-se logo, deixa o seu like, comenta, compartilha, porque logo eu vou postar os outros vídeos da série sobre a Revolução Russa, certo? Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então, vamos começar de fato a nossa aula. Nesse primeiro slide que eu trouxe para vocês, eu vou falar um pouco sobre a dinastia dos Romanov, vou falar sobre o governo do czar Nicolau II, que foi o último representante dessa dinastia a governar a Rússia. Lembre que a dinastia dos Romanov, ela foi derrubada, foi retirada do governo por causa da Revolução Bolchevique de 1917. Mas esse é um assunto para outra aula, vocês vão entender o que aconteceu tanto em 1905 quanto em 1917. Vamos entender quais foram os acontecimentos mais importantes. Por agora, eu vou explicar a vocês, como eu disse, os antecedentes dessa revolução, aqueles fatores que juntos desembocaram na Revolução Russa. Então, nesse primeiro slide, como eu já havia mencionado, eu falo sobre o tipo de governo que existia na Rússia imperial, já que nós vamos remontar aí ao final do século XIX e início do século XX, para entender todas as condições que gestaram essa revolução. Então, como vocês podem ver aí no slide, nós temos aí o tipo de governo, monarquia absolutista, ou seja, era um tipo de governo ainda muito atrasado em relação aos outros países da Europa, a Rússia que era um grande império, uma extensão territorial imensa, e que ainda possuía uma autocracia, ou seja, os poderes estavam concentrados na mão do czar, que na época era o Nicolau II, e esse poder dos Romanov ainda se baseava naquela teoria do direito divino, ou seja, uma coisa ainda muito antiquada para o século XIX, final do século XIX. Então, essa dinastia Romanov, ela estava no poder desde 1613. Isso mesmo, pessoal, há muito tempo. E essa dinastia, ela começa a ganhar importância com a entronização de Miguel III, filho do patriarca Filareto, né, e regeu o país até 1917, como expliquei anteriormente. Então, a dinastia ela permanece no poder de 1613 até 1917, quando ocorreu a deposição do Nicolau, ou Nicolai, como você queira chamar, II da Rússia. Antes do Nicolau II, ele governou de 1894 até a sua abdicação forçada em 2 de março de 1917. Inclusive, para quem gosta de séries, filmes, nós temos aí uma dica interessante, embora esta seja uma série muito criticada pelos russos, mas não deixa de ser interessante. O Último Czar, uma série que está disponível na plataforma Netflix. Eu assisti, particularmente gostei. Então, se você gosta de entretenimento, quer se distrair e aprender um pouco também, embora, como eu falei, alguns erros históricos foram apontados na construção da série, acho interessante você assistir. Falando um pouquinho dessa família imperial, vocês observam aí no slide a foto da família, do czar, da esposa e dos seus filhos. E eles tiveram um fim, podemos dizer, trágico, né? O Nicolau II e sua família foram mortos pelos bolcheviques em 1918, ou seja, praticamente um tempo depois da chegada, da subida dos bolcheviques. Falando um pouco do reinado do Nicolau II, o seu reinado foi marcado pelo desenvolvimento econômico da Rússia, mas também pelo simultâneo aumento das contradições sociopolíticas, dos movimentos revolucionários que, como eu te falei, gestaram essa revolução de 1917. Então, sob o governo do czar Nicolau II,
nós tivemos a participação da Rússia na Guerra na Guerra Russo-Japonesa e na Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos aí a participação da Rússia em 2 conflitos relevantes. E isso, lógico, fez com que o governo do czar desse uma estremecida aí em suas bases. Falando agora de maneira mais específica, de que maneira organizava-se a sociedade da Rússia pré-revolucionária? Nós temos aí uma elite agrária composta pelo clero ortodoxo, os boiardos. Para quem não sabe, os boiardos, eles eram os membros da aristocracia da Rússia. Então você tem aí esses boiardos que compõem o clero ortodoxo e uma massa de camponeses em condições semi-servis que eram denominados de mujiks. É interessante falar dos mujiks porque em 1861, ou seja, lá no século XIX, houve a abolição da servidão, né, por Alexandre II, que era o czar na época. E essa servidão, ou melhor, a abolição da servidão, inaugurou uma nova era na Rússia, a chamada época das grandes reformas. Porém, apesar da abolição da servidão, esse momento foi marcado pela inquietação social, pelos levantes e a repressão do governo, certo? Então, nós temos aí na sociedade esse panorama. A partir da segunda metade do século XIX, inicia-se a industrialização apoiada no capital externo e uma frágil burguesia industrial, além de um pequeno operariado concentrado em poucos centros urbanos, como, por exemplo, São Petersburgo, que era um importante centro, um foco dessa industrialização nascente. E essa industrialização gerou um operariado pequeno. No entanto, esses camponeses, eles tinham uma condição de vida muito ruim, né? Uma condição miserável, da baixa escolaridade, não tinham uma condição de vida muito boa, certo? Você tem a formação aí de uma burguesia que defende o liberalismo e, portanto, o fim desse regime autocrático, czarista, e você tem nesse processo uma migração do campo para a cidade, porque à medida que essas indústrias vão se instalando nesses poucos centros urbanos, você tem a massa de camponeses que migra para buscar emprego nessas fábricas. Na religião, nós temos aí a base ideológica do governo garantida pelo clero ortodoxo. Dando sequência, chegamos numa parte muito, muito, muito importante para entender o processo de revolução gestado na Rússia. Nós temos aí o caráter ideológico, qual era a base ideológica, né? Quais eram os partidos políticos que existiam na Rússia nesse período que nós estamos tratando nessa aula. Mesmo sofrendo forte repressão do czar, as forças de oposição se organizaram em 2 partidos principais. Então nós temos os partidos dos liberais e o Partido Socialista, que eu vou falar depois para vocês. Esse Partido Liberal era conhecido como Cadete e ele se chamava Partido Democrático Constitucional. É importante ressaltar que, como existia uma autocracia na Rússia, que era o czarismo, não havia partidos políticos legalizados. Então, esses partidos eram agremiações clandestinas e eram bastante atuantes. Então, em 1902, nós temos a organização desse grupo burguês, denominado Libertação, e esse seria o núcleo constitutivo desse partido da burguesia russa, que é o Partido dos Cadetes, como eu falei. Faziam parte dele representantes da burguesia, dos latifundiários e dos grupos e dos intelectuais burgueses. Era chamado, seu principal lema era Partido da Liberdade do Povo, certo? Esse partido, é também importante ressaltar, que tinha como principal objetivo a transformação do czarismo em monarquia constitucional, o que realmente aconteceu com a Duma lá em 1905, vocês vão ver na próxima aula. Então, esse partido ele surge como sendo o principal representante da burguesia monárquica liberal e, em seguida, se transforma nesse representante da burguesia imperialista russa. No próximo slide, nós temos aí a explicação do que seria o Partido Operário Socialista Democrático Russo, POSDR, que representava os socialistas. Esse partido ele foi criado em que contexto? No final do século XIX, em 1898. Então,
Naquela época, a Europa estava passando por uma crise industrial e essa crise, logicamente, afetou também a Rússia, mesmo com seu desenvolvimento industrial incipiente. Porém, essa crise e o desemprego causado por ela não paralisaram o movimento operário. Então, os operários começaram a lutar e essa luta começou a adquirir um caráter cada vez mais revolucionário. Então, os operários que incentivavam as greves e as realizavam, primeiramente, greves de caráter econômico que passaram a ser greves de caráter político. Então, você tem reivindicações, manifestações, greves, e o objetivo era promover a derrubada dessa autocracia czarista. Então, o PSDR ele congregava os interesses desses operários e camponeses. No entanto, em seu segundo congresso, que foi realizado em Londres em 1903, já que a liderança do partido estava banida na Rússia, lembra que eu falei que era um partido clandestino, depois dessa reunião surgiram divergências, e aí duas novas correntes políticas emergiram desse contexto, os bolcheviques e os mencheviques. De um lado, você tem os bolcheviques, que foram a maioria nessa discussão lá no Congresso, e de um lado estava Lenin, aquele que defendia que o partido deveria ser constituído por militantes profissionais e que estivessem em condições de enfrentar essa luta clandestina. Isso ele já defendia muito antes do Congresso. E do outro lado você tem o Julius Martov, e ele dizia que os filiados poderiam ser todas as pessoas que concordassem com o programa do partido e desenvolvessem sua atividade política segundo as orientações da direção do partido, sem serem obrigados a participar de suas organizações partidárias. Essa divergência fez surgir essas duas facções dentro do Partido Operário, os bolcheviques e os mencheviques. Já citei o nome dos dois líderes dessas duas facções, o Lenin, do lado dos bolcheviques, e o Martov, do lado dos mencheviques. Mas, o que significa cada um? Aí no slide tem assim, gente, os mencheviques diziam que era importante aplicar as ideias de Marx exatamente da forma como foi planejada por ele. Eram etapistas, pois esperariam o desenvolvimento do capitalismo para desenvolver o socialismo. Eles eram mais democráticos, mais moderados. Os mencheviques eram a minoria, eu acho que já mencionei isso, e era um grupo que acreditava em uma fórmula mais moderada de socialismo, que deveria ser implantado após o pleno amadurecimento do capitalismo na Rússia, certo? Já os bolcheviques, eles defendiam a revolução socialista e a instalação da ditadura do proletariado, através dessa aliança entre operários e camponeses, ou seja, eles defendiam a revolução, eram mais radicais, propunham uma solução mais imediata e acreditavam que esse governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores, como vocês podem ver aí no slide. Com Lenin como líder, a ideia principal era adaptar o ideal marxista e iniciar a revolução com camponeses. Então, para vocês, isso é muito importante, essa distinção entre mencheviques e bolcheviques. Bolcheviques, maioria, ideal revolucionário, mais radicais, instalação de um governo dos trabalhadores, a chamada ditadura do proletariado. Eram conhecidos como comunistas. Mencheviques, minoria, mais democráticos, mais moderados, etapistas. Esperavam o desenvolvimento do capitalismo na Rússia para desenvolver o socialismo. Certo, pessoal? Chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham aprendido para valer. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem colocar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. Siga-me lá no Instagram, @brunamorrana e @estudando.história. Então é isso, caros estudantes e amantes da história, das ciências humanas. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!